Ela saiu de casa apenas para uma consulta de rotina, como fazia todos os anos. Mas um erro silencioso entre prontuários trocados mudou sua vida para sempre. Dias depois, um teste positivo revelou o impossível. Ela estava grávida. Sem ter escolha, ela agora carrega o filho de um desconhecido. E isso é só o começo. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Marina sempre acreditou que a vida era feita de pequenas escolhas. Acordar cedo, preparar o café, escolher a roupa que usaria para dar aulas, corrigir as provas dos alunos enquanto tomava chá à noite. Eram gestos simples, rotineiros, que davam forma aos seus dias e preenchiam sua existência com a sensação reconfortante de estar no controle. Aos 24 anos, ela havia construído uma vida modesta, mas digna. Era professora de português em uma escola municipal na zona leste de São Paulo. Morava em um apartamento alugado com a mãe, Dona Célia, e cultivava sonhos simples. Um dia ter sua própria casa, talvez conhecer alguém especial, formar uma família quando o momento certo chegasse. Naquela manhã de terça-feira, o céu estava cinzento sobre a metrópole paulistana. Marina saiu de casa mais cedo que o habitual. Pegou 2 ônibus até chegar ao Hospital São Lucas, um dos mais renomados da capital. A consulta de rotina estava marcada para as 8 horas. Era um check-up anual, coberto pelo convênio que a escola oferecia aos funcionários. Nada demais. Ela nem mesmo estava se sentindo mal. Era apenas um compromisso médico comum, daqueles que fazemos por precaução, sem esperar que tragam qualquer novidade. Ao entrar no hall do hospital, Marina se impressionou com a grandiosidade do lugar. Piso de mármore reluzente, plantas ornamentais estrategicamente posicionadas, funcionários impecavelmente uniformizados. Tudo ali respirava eficiência e modernidade. Ela se sentiu quase deslocada, com sua bolsa de tecido surrada e seu vestido simples de algodão. Mas logo afastou esse pensamento. Afinal, ela tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Após preencher a ficha na recepção, foi encaminhada para o setor de exames. Uma enfermeira simpática a chamou pelo nome e a conduziu por um corredor longo e silencioso. Marina foi orientada a entrar em uma sala, trocar de roupa e aguardar. Tudo parecia absolutamente normal. Ela obedeceu às instruções, vestiu o roupão hospitalar e deitou-se na maca, folheando distraidamente uma revista velha enquanto esperava. O que Marina não sabia era que, naquele exato momento, em outra ala do mesmo hospital, uma série de erros grotescos estava prestes a mudar sua vida para sempre. Prontuários trocados, identificações conferidas de forma apressada, protocolos ignorados. Em questão de minutos, ela seria submetida a um procedimento que jamais solicitara, jamais autorizara, jamais sequer imaginara passar. Quando a médica entrou na sala, Marina a cumprimentou com um sorriso tímido. A profissional, uma mulher de meia-idade com expressão séria e eficiente, mal olhou para ela. Verificou alguns papéis, fez perguntas rápidas e iniciou o procedimento. Marina sentiu um desconforto leve, mas nada que a alarmasse. Achou tudo aquilo um pouco estranho para um simples check-up, mas confiou na expertise dos profissionais. Afinal, aquele era um hospital de referência. O que poderia dar errado? Após cerca de 20 minutos, tudo estava concluído. A médica saiu da sala sem muitas explicações e Marina foi liberada. Ela se vestiu, pegou seus pertences e deixou o hospital ainda sentindo um leve incômodo, mas sem dar muita importância. Pegou o ônibus de volta, chegou em casa, almoçou com a mãe e seguiu para a escola, onde tinha aulas à tarde. A vida continuou como sempre. Ou assim ela pensava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um bairro nobre de São Paulo, um homem de 35 anos estacionava seu carro importado em uma vaga privativa do mesmo hospital. Leonardo Almeida era um nome conhecido nos círculos empresariais. Herdeiro de uma das maiores construtoras do país, ele havia assumido o controle dos negócios da família aos 28 anos, após a aposentadoria do pai. Era um homem reservado, meticuloso e extremamente focado. Suas relações amorosas sempre foram superficiais, marcadas por desilusões e decepções que o levaram a construir muros ao redor do coração.
Leonardo havia tomado uma decisão que, para ele, fazia todo o sentido. Teria um filho sozinho. Não precisava de uma parceira. Não queria envolvimentos emocionais complicados. Queria apenas um herdeiro. Alguém para dar continuidade ao legado da família. Ele havia contratado uma clínica especializada, escolhido uma doadora anônima e planejado cada detalhe do processo com a precisão de quem administra uma empresa multimilionária. Naquela manhã ele estava no hospital para acompanhar a etapa final do procedimento. Tudo deveria ser discreto, sigiloso, eficiente. Leonardo confiava na reputação do hospital e na competência dos profissionais. Aguardou em uma sala privativa, respondendo e-mails no celular, enquanto esperava a confirmação de que tudo havia sido realizado conforme o planejado. O que nem Marina nem Leonardo poderiam imaginar era que naquele dia suas vidas haviam se entrelaçado de uma forma irreversível. Um erro médico de proporções devastadoras conectara duas pessoas que jamais se encontrariam em outras circunstâncias. E nas próximas semanas, essa conexão viria à tona de uma maneira que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Os dias se passaram. Marina voltou à sua rotina de sempre. Dava aulas, corrigia provas, conversava com as amigas da escola durante o intervalo. Fernanda e Júlia, suas melhores amigas, eram professoras como ela. As três se conheciam há anos e dividiam não apenas o ambiente de trabalho, mas também confidências, sonhos e preocupações. Marina era a mais quieta do trio, a mais sonhadora. Fernanda era extrovertida e determinada. Júlia era a conselheira, sempre pronta a ouvir e oferecer palavras de conforto. 2 semanas após a consulta, Marina começou a sentir algo diferente. Uma náusea persistente pela manhã, um cansaço incomum, uma sensibilidade emocional que ela não conseguia explicar. A princípio, atribuiu tudo ao estresse do trabalho, mas quando os sintomas persistiram, uma pequena voz dentro dela começou a sussurrar algo impossível. Não podia ser. Ela não tinha vida sexual ativa há meses. Não havia nenhuma possibilidade. Mas a dúvida a corroeu até que, em um impulso, ela comprou um teste de farmácia. Trancou-se no banheiro de casa enquanto Dona Célia assistia à novela na sala. Com as mãos trêmulas, seguiu as instruções da embalagem e aguardou. Os minutos pareceram horas, e quando olhou para o resultado, seu mundo desabou. Positivo. Marina sentou-se no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos tentando processar aquela informação. Como? Quando? Por quê? As perguntas martelavam em sua mente sem encontrar respostas. Ela chorou em silêncio, com medo de que a mãe ouvisse. Pensou em todas as possibilidades, revisou cada momento dos últimos meses, mas nada fazia sentido. Até que uma memória surgiu. O hospital. A consulta. O procedimento estranho. No dia seguinte, Marina ligou para o hospital tentando manter a voz firme, enquanto explicava que precisava esclarecer algumas dúvidas sobre a consulta que havia feito. A atendente foi educada, mas não soube dar muitas informações. Pediu que Marina retornasse ao hospital para conversar pessoalmente com a coordenação médica. Havia algo na voz da atendente que deixou Marina ainda mais inquieta. Uma hesitação sutil, um tom de preocupação mal disfarçado. Marina marcou o retorno para o final daquela semana. Não contou à mãe. Não contou às amigas. Carregou aquele peso sozinha, sentindo-se perdida e assustada. Quando finalmente chegou ao hospital, foi recebida por uma equipe composta pela diretora clínica, 2 advogados e uma assistente social. A seriedade no rosto de todos eles confirmou seus piores temores. A diretora, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão grave, convidou Marina a sentar-se. Com voz cuidadosa, mas direta, explicou o inexplicável. Havia ocorrido um erro grave, um erro de proporções catastróficas. Marina havia sido submetida, por engano, a um procedimento de inseminação artificial. O material genético pertencia a outro paciente. Ela estava grávida. E tudo aquilo havia sido um erro. Marina ouviu cada palavra como se estivesse em um pesadelo. Sua mente se recusava a aceitar aquela realidade. Como isso era possível? Como um hospital daquele porte podia cometer um erro tão absurdo? Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Sentiu o mundo girar ao seu redor,
As paredes da sala pareciam se fechar sobre ela. A assistente social se aproximou, ofereceu água, pediu que ela respirasse fundo. Os advogados começaram a falar sobre responsabilidade civil, processos, indenizações, mas Marina mal conseguia processar aquelas informações. Tudo o que ela conseguia pensar era: eu estou grávida, de um desconhecido, por causa de um erro, e eu não escolhi nada disso. A diretora então revelou outro detalhe crucial. O pai biológico já havia sido informado. Ele estava a caminho do hospital naquele exato momento. Marina sentiu o coração acelerar. Ela iria conhecer o homem cujo filho estava carregando. Um homem que ela nunca vira na vida. Um homem que, assim como ela, estava sendo arrastado para dentro dessa situação absurda. Minutos depois, a porta da sala se abriu. Leonardo Almeida entrou com passos firmes. O terno impecável. O rosto marcado por uma expressão de fúria contida. Ele era alto, de ombros largos, com cabelos escuros perfeitamente penteados e olhos que pareciam atravessar qualquer um. Sua presença dominava o ambiente. Marina, sentada em sua cadeira, com seu vestido simples e seu cabelo preso em um rabo de cavalo, sentiu-se minúscula diante daquele homem. Leonardo olhou ao redor da sala, seu olhar passando brevemente por Marina antes de se fixar na diretora. Sua voz era firme, carregada de indignação. Exigiu explicações. Ameaçou processos judiciais que arruinariam a reputação do hospital. Falou sobre negligência, incompetência, consequências legais. Ele não demonstrou, nem por um segundo, qualquer consideração pela jovem que estava ali em estado de choque, lidando com a mesma tragédia que ele. Marina o observou enquanto ele falava. Havia algo de implacável naquele homem. Algo que a intimidava e ao mesmo tempo a irritava. Ele parecia mais preocupado com questões legais e financeiras do que com o aspecto humano de tudo aquilo. Ela, por sua vez, estava completamente perdida. Não sabia o que fazer, o que pensar, o que sentir. Foi então que Leonardo finalmente olhou diretamente para ela. Seus olhos se encontraram por um longo momento, e nesse breve instante algo mudou. Leonardo viu não uma oportunista, não uma estranha qualquer, mas uma jovem assustada, vulnerável, completamente alheia àquela situação. Havia inocência em seus olhos, uma pureza que contrastava brutalmente com o cinismo do mundo em que ele vivia. Ele sentiu algo incomum. Um leve remorso, uma pontada de empatia, mas rapidamente afastou esses sentimentos. Voltou a falar com os advogados, discutiu estratégias, exigiu sigilo absoluto. Marina permaneceu em silêncio, sentindo-se como uma espectadora de sua própria vida. Quando a reunião terminou, ela saiu do hospital cambaleante, sem saber ao certo como havia chegado até a porta. Pegou um táxi, pois não confiava em suas próprias pernas para aguentar o trajeto de ônibus. Ao chegar em casa, encontrou Dona Célia na cozinha, preparando o jantar. A mãe sorriu ao vê-la, mas logo percebeu que algo estava errado. Marina tentou disfarçar, mas não conseguiu. E quando Dona Célia perguntou o que havia acontecido, Marina desabou. Contou tudo, cada detalhe da história absurda que agora era sua realidade. Dona Célia, uma mulher forte que criara a filha sozinha, depois que o marido as abandonara anos atrás, sentiu a indignação crescer dentro de si. Como ousaram fazer isso com sua filha? Como um erro desses era possível? Ela abraçou Marina com força, prometendo que estariam juntas em tudo, que não importava o que acontecesse, elas encontrariam uma forma de superar aquilo. Mas Marina sabia que superar não seria fácil. Sua vida havia mudado completamente em uma única manhã. E o pior era que ela ainda teria que lidar com aquele homem, Leonardo Almeida, o pai biológico de seu filho. Um estranho que agora estava ligado a ela para sempre. Nos dias seguintes, Marina recebeu ligações do hospital, dos advogados, até mesmo de Leonardo. Ele queria conversar, estabelecer termos, discutir o futuro. Mas Marina ainda estava processando tudo. Não estava pronta para conversas racionais sobre um assunto tão profundamente irracional. As amigas da escola finalmente descobriram. Fernanda ficou furiosa. Insistiu que Marina devia processar o hospital e aquele empresário arrogante. Júlia, mais ponderada, sugeriu que Marina buscasse aconselhamento psicológico para lidar com o trauma.
Ambas ofereceram apoio incondicional, mas Marina sentia que, no fundo, ninguém realmente entendia o que ela estava passando. E enquanto tentava encontrar forças para seguir em frente, Marina começou a sentir algo crescer dentro dela. Não apenas o bebê, mas também uma determinação silenciosa. Aquela criança não havia pedido para existir naquelas circunstâncias, mas existia. E ela, Marina, seria capaz de amá-la? Seria capaz de separar o horror do erro médico da inocência de uma vida que estava se formando? Essas perguntas a mantinham acordada durante as noites. E em meio a toda a confusão, a toda a dor, a todo o medo, havia uma certeza que começava a se formar. Sua vida nunca mais seria a mesma. E talvez, apenas talvez, isso não fosse apenas uma tragédia. Talvez houvesse algo mais nessa história. Algo que ela ainda não conseguia enxergar, mas que estava lá, esperando para ser revelado. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Passaram-se 3 semanas desde aquela reunião devastadora no hospital. 3 semanas em que Marina tentou processar o impossível e construir alguma forma de normalidade em meio ao caos. Mas como se constrói normalidade quando sua vida inteira foi virada de cabeça para baixo? Como se age normalmente quando cada manhã traz náuseas que não são apenas físicas, mas emocionais? Quando cada olhar no espelho revela não apenas seu reflexo, mas a lembrança constante de uma escolha que nunca foi sua? Marina havia decidido manter a gravidez, não por pressão externa, não por obrigação moral imposta por outros, mas por uma decisão íntima e profunda que nasceu em uma noite insone, enquanto olhava para o teto de seu quarto e sentia pela primeira vez um leve movimento dentro de si. Era pequeno demais para ser real, talvez apenas sua imaginação, mas foi suficiente para despertar algo que ela não esperava, um instinto de proteção. Aquela criança não tinha culpa. Aquela criança era inocente. E se Marina havia aprendido algo em seus 24 anos de vida, era que inocentes merecem ser protegidos. Dona Célia, apesar da revolta inicial, estava ao lado da filha. Ela conhecia Marina melhor do que ninguém. Sabia que uma vez que a filha tomasse uma decisão, nada a faria mudar de ideia. E havia um orgulho silencioso no coração daquela mãe guerreira ao ver a força que Marina estava demonstrando diante de uma situação que destruiria muitas pessoas. O telefone de Marina tocou novamente naquela tarde de quinta-feira. Era o número do escritório de advocacia que representava Leonardo Almeida. Ela suspirou. Nos últimos dias havia recebido várias ligações, propostas de reunião, discussões sobre termos legais, documentos que precisavam ser assinados. Tudo muito formal, muito frio, muito distante da realidade emocional que ela estava vivendo. Desta vez, porém, a voz do outro lado da linha não era da secretária eficiente que costumava ligar. Era ele, Leonardo. Sua voz era firme, mas havia algo diferente nela. Uma hesitação quase imperceptível. Marina, precisamos conversar. Pessoalmente, sem advogados, sem intermediários, só nós dois. Marina sentiu o coração acelerar. Parte dela queria recusar, manter a distância segura que havia construído entre eles. Mas outra parte, uma parte que ela relutava em admitir, estava curiosa. Quem era realmente aquele homem? Além da fachada de empresário poderoso, além da raiva e da frieza que ele havia demonstrado naquele primeiro encontro, quem era Leonardo Almeida? Aceitou o convite. Marcaram para o final de semana, em uma cafeteria discreta no bairro da Vila Madalena. Um lugar neutro, público o suficiente para não ser intimidante, mas tranquilo o bastante para permitir uma conversa real. Quando o sábado chegou, Marina passou mais tempo do que o normal escolhendo o que vestir. Não queria parecer que estava tentando impressioná-lo, mas também não queria parecer desleixada. Optou por uma calça jeans, uma blusa simples de algodão e uma jaqueta leve. Prendeu os cabelos em um coque baixo e dispensou a maquiagem, exceto por um pouco de protetor labial. Queria ser ela mesma, autêntica, sem máscaras. A cafeteria era charmosa, com paredes de tijolo à vista, plantas penduradas no teto e uma iluminação suave que criava uma atmosfera acolhedora. Marina chegou alguns minutos antes do horário combinado e escolheu uma mesa perto da janela. Pediu um chá de camomila, pois cafeína estava fora de questão agora, e esperou.
Leonardo chegou pontualmente. Ela ouviu através do vidro, antes mesmo dele entrar. Ele estava diferente. Sem o terno formal, vestia calça jeans escura e uma camisa de botão com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Quando seus olhos se encontraram, ele acenou com a cabeça e entrou. Sentou-se à frente dela, pediu um café expresso ao garçom e por alguns segundos eles simplesmente se olharam. Era estranho estar ali, naquela situação improvável, dois completos desconhecidos, ligados pela circunstância mais inusitada possível. Leonardo foi o primeiro a falar. Eu não comecei essa conversa da melhor forma naquele dia no hospital. Fui grosseiro, estava furioso. Mas isso não justifica a forma como te tratei. Você também é vítima nessa história. Marina ficou surpresa com a sinceridade. Ela esperava qualquer coisa menos um pedido de desculpas. Aceitou com um aceno de cabeça. Eu entendo. Também estava em choque. Ainda estou, na verdade. Eles conversaram por horas. Leonardo contou sobre sua decisão de ter um filho sozinho, sobre as desilusões amorosas que o haviam levado a construir muros emocionais, sobre a pressão familiar para dar continuidade ao legado dos Almeida. Marina, por sua vez, falou sobre sua vida simples, seus sonhos modestos, a relação próxima com a mãe, o amor pela profissão de professora. Havia uma vulnerabilidade crescente entre eles. As defesas iniciais começavam a cair, revelando duas pessoas feridas, tentando fazer sentido de uma situação que não fazia sentido algum. Leonardo descobriu que Marina não era a oportunista que parte dele havia temido que fosse. Ela era genuína, de uma honestidade quase comovente. E Marina começou a ver além da armadura do empresário bem-sucedido. Havia dor ali, solidão, e uma busca por algo que o dinheiro não podia comprar. Quando se despediram, já era noite. Leonardo insistiu em levá-la para casa. Marina hesitou, mas aceitou. Durante o trajeto de carro, a conversa continuou fluindo naturalmente. Ele perguntou como ela estava se sentindo. Se estava fazendo acompanhamento médico adequado, ofereceu pagar os melhores especialistas, garantir que ela tivesse acesso aos melhores cuidados. Marina agradeceu, mas disse que seu convênio era suficiente por enquanto. Não queria se sentir em dívida com ele. Leonardo a deixou em frente ao prédio onde morava. Antes dela sair do carro, ele disse algo que ficou ecoando em sua mente durante toda a noite. Marina, eu sei que nada disso foi planejado, mas esse bebê é meu filho. E eu quero estar presente. Quero fazer parte da vida dele. Ou dela, se você me permitir. Marina olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos e assentiu. Precisamos descobrir como fazer isso funcionar. Pelos dois. E pelo bebê. Nos dias seguintes, uma rotina estranha começou a se formar. Leonardo ligava regularmente, perguntava como ela estava, se precisava de alguma coisa. Marina, inicialmente desconfiada, começou a relaxar. Ele parecia genuinamente preocupado. Não era apenas sobre o bebê. Ele se importava com ela também, com seu bem-estar, seus sentimentos. Quando chegou o dia da primeira ultrassom, Marina estava nervosa. Dona Célia havia se oferecido para acompanhá-la, mas Leonardo pediu para estar presente. Marina concordou, apesar da apreensão. Afinal, era o filho dele também. A clínica era sofisticada, com equipamentos de última geração. Leonardo havia insistido em levar Marina ao melhor obstetra particular de São Paulo. E dessa vez ela não recusou. O doutor Henrique Santos era conhecido por sua competência e humanidade. Recebeu o casal com um sorriso gentil, sem fazer perguntas invasivas sobre a natureza de seu relacionamento. Marina deitou-se na maca e o médico aplicou o gel frio em sua barriga ainda discreta. Leonardo estava ao lado dela, visivelmente tenso. Quando a imagem apareceu no monitor, quando o som do batimento cardíaco minúsculo encheu a sala, algo mudou. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Leonardo ficou imóvel, os olhos fixos na tela, como se estivesse vendo um milagre. Está tudo bem com o bebê, o médico anunciou com um sorriso. Desenvolvimento adequado para 13 semanas. Querem saber o sexo? Marina olhou para Leonardo, ele olhou para ela. E em um momento de sintonia inesperada, ambos disseram ao mesmo tempo: não,
Queremos que seja surpresa. Saíram da clínica em um estado de espírito transformado. Leonardo estava mais falante, quase animado. Marina, apesar de todos os medos e incertezas, sentiu pela primeira vez uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, tudo desse certo no final. Leonardo a convidou para almoçar. Foram a um restaurante tranquilo, com comida saudável e ambiente agradável. Durante a refeição, ele falou sobre as mudanças que estava fazendo em sua vida para se preparar para a paternidade. Havia comprado livros, assistido a vídeos, até mesmo consultado um psicólogo especializado em questões familiares. Marina ficou tocada com o esforço dele. Ela também estava se preparando, lendo tudo o que conseguia sobre gravidez e maternidade. Compartilharam suas descobertas, riram de algumas informações absurdas que encontraram na internet. Trocaram olhares cúmplices quando o garçom passou com um prato que despertou o enjoo de Marina. Mas nem tudo era harmonia. A realidade do mundo exterior começou a se impor de formas cada vez mais desconfortáveis. A primeira vez que Marina percebeu que estava sendo observada foi em uma ida ao shopping com Fernanda e Júlia. Elas estavam escolhendo roupas quando Marina notou duas mulheres elegantes olhando em sua direção e cochichando. Não deu importância inicialmente, mas quando as viu tirando fotos discretamente com o celular, sentiu um frio na espinha. Fernanda, sempre direta, confrontou as mulheres. "Vocês têm algum problema?" Uma delas, loira e impecavelmente vestida, sorriu com desdém. "Nenhum problema. Só estávamos admirando a nova aquisição de Leonardo Almeida." "Deve ser bom fisgar um bilionário, não é?" Marina sentiu o sangue gelar. Como aquelas pessoas sabiam? Leonardo havia garantido sigilo absoluto. Júlia segurou seu braço, sentindo que a amiga estava prestes a desmoronar. Fernanda, por outro lado, estava pronta para partir para cima das duas mulheres, mas Marina a impediu. Não valia a pena. Saíram do shopping rapidamente. No carro de Fernanda, Marina finalmente desabou. Como as pessoas descobriram? Por que estavam falando sobre ela daquela forma? Ela não era uma oportunista. Não havia planejado nada. Era uma vítima. Assim como Leonardo. Júlia tentou acalmá-la, mas Marina estava inconsolável. Ligou para Leonardo ainda no carro. Contou o que havia acontecido. Ele ficou furioso, prometeu investigar a origem do vazamento, ameaçou processar quem fosse responsável. Mas o dano estava feito. O segredo havia escapado. E a partir daquele momento, Marina não seria mais apenas a professora simples da Zona Leste. Ela seria a mulher que engravidou do bilionário Leonardo Almeida. Nos dias seguintes, a situação piorou. Fotos de Marina começaram a circular em sites de fofoca. Matérias especulativas sobre a relação entre ela e Leonardo pipocavam na internet. Algumas a retratavam como vítima, outras como oportunista calculista. Marina teve que enfrentar olhares curiosos na escola, perguntas invasivas de colegas que mal conhecia, até mesmo assédio de jornalistas que conseguiram seu telefone. Leonardo, acostumado com a exposição que vinha com seu sobrenome, sofria de forma diferente. Sócios de sua empresa demonstravam preocupação com a imagem da companhia. Amigos de longa data ligavam querendo saber a verdade. E sua ex-namorada, Patrícia Drummond, uma influencer digital com milhões de seguidores, ressurgiu de forma explosiva. Patrícia e Leonardo haviam namorado por 2 anos. Ela era linda, sofisticada, perfeitamente adequada ao mundo em que ele vivia, mas era também superficial, interesseira e incapaz de qualquer profundidade emocional real. Leonardo havia terminado com ela 6 meses antes, cansado da futilidade que marcava o relacionamento. Patrícia não havia aceitado bem o término, e agora, vendo Leonardo supostamente envolvido com outra mulher, uma mulher completamente diferente dela, algo despertou. Não era amor, era ego ferido, era vaidade. Era a necessidade de provar que ainda tinha poder sobre ele. Patrícia começou uma campanha sutil, mas eficaz nas redes sociais. Posts enigmáticos sobre traição e mentira. Stories com indiretas sobre mulheres que usam gravidez para prender homens ricos. Suas seguidoras, sempre ávidas por drama, começaram a investigar por conta própria, e Marina, sem qualquer experiência em lidar com exposição pública, tornou-se alvo fácil.
Leonardo tentou protegê-la. Contratou uma assessoria de imprensa, emitiu comunicados oficiais, esclarecendo que Marina era vítima de um erro médico. Exigiu retratação de veículos que publicaram informações falsas. Mas a internet é implacável. Uma vez que a história ganha vida própria, é quase impossível controlá-la. Marina, pela primeira vez em sua vida, sentiu o peso da exposição pública. Não podia mais andar livremente pelas ruas sem ser reconhecida. Não podia mais frequentar os lugares que sempre frequentara sem se sentir observada. Sua vida privada havia se tornado entretenimento público e o pior de tudo era a narrativa que estava sendo construída sobre ela. Não importava a verdade. As pessoas acreditavam no que queriam acreditar. Em meio a tudo isso, algo inesperado estava acontecendo. Marina e Leonardo estavam se aproximando cada vez mais. As conversas telefônicas diárias se tornaram longas e profundas. Eles compartilhavam medos, sonhos, memórias de infância. Leonardo começou a acompanhá-la em todas as consultas médicas, sempre atencioso, sempre presente. Trazia livros sobre gravidez, pesquisava sobre alimentação adequada, insistia que ela descansasse mais. Marina começou a ver um lado dele que provavelmente poucas pessoas conheciam. Ele era gentil quando tirava a armadura. Era engraçado quando relaxava. Era profundamente solitário quando permitia que alguém chegasse perto o suficiente para perceber. E ela, sem perceber, estava começando a sentir algo que ia além da conexão forçada pelo bebê. Leonardo também sentia. Cada vez que via Marina, cada vez que ouvia sua voz, algo dentro dele se aquecia. Ela era diferente de todas as mulheres que já conhecera. Não queria nada dele além de respeito e consideração. Não se impressionava com seu dinheiro ou status. Ela o via como pessoa, não como símbolo de sucesso. E isso era tão raro, tão precioso, que Leonardo começou a perceber que havia se apaixonado por ela. Lentamente, sem alarde, mas profundamente. Mas ambos tinham medo de admitir esses sentimentos. A situação já era complicada o suficiente. Adicionar romance à equação parecia arriscado demais. E se não desse certo? E se estivessem confundindo gratidão com amor? E se a pressão externa destruísse qualquer chance de felicidade real? Então, continuaram naquela dança delicada. Próximos, mas não completamente juntos. Conectados, mas ainda separados por medos e incertezas. E enquanto o bebê crescia dentro de Marina, também crescia entre eles algo que nenhum dos dois estava totalmente pronto para nomear. O 5º mês de gravidez trouxe mudanças visíveis. A barriga de Marina já não podia mais ser escondida sob roupas largas. Era redonda, pronunciada, inegável. E com ela vieram também novos desafios. A diretora da escola onde Marina trabalhava a chamou para uma conversa desconfortável. Não era sobre seu desempenho profissional, que continuava impecável. Era sobre a exposição midiática que estava afetando a instituição. Pais de alunos ligavam querendo saber se era verdade. Jornalistas tentavam entrar na escola para conseguir declarações. A situação estava se tornando insustentável. A diretora, uma mulher de 50 anos que sempre havia sido justa com Marina, parecia genuinamente constrangida ao sugerir que talvez fosse melhor Marina tirar uma licença médica antecipada. Não era uma demissão, ela enfatizou. Era apenas uma forma de proteger tanto Marina quanto a escola. Marina entendeu, mas doeu. Ensinar era mais que sua profissão. Era sua paixão, sua identidade, o que dava propósito aos seus dias. Mas concordou. Não queria causar problemas para a instituição que lhe dera oportunidade quando estava começando na carreira. No final daquela semana, arrumou suas coisas na pequena sala dos professores, abraçou Fernanda e Júlia, prometendo manter contato, e deixou a escola com um peso no coração. Leonardo ficou furioso quando soube. Ligou imediatamente para Marina, oferecendo contratar os melhores advogados trabalhistas, processar a escola por discriminação. Mas Marina recusou. Não queria mais conflitos, não queria mais exposição. Queria apenas paz para viver sua gravidez sem que cada passo seu virasse notícia. Foi nessa época que as complicações começaram. Durante uma consulta de rotina, o Dr. Henrique detectou que a pressão arterial de Marina estava acima do normal. Não era nada crítico ainda, mas exigia atenção. Ele recomendou repouso,
redução do estresse, acompanhamento mais frequente. Marina tentou seguir as orientações, mas era difícil relaxar quando sua vida estava sendo dissecada publicamente. Leonardo tomou uma decisão. Convidou Marina para jantar em sua cobertura. Seria a primeira vez que ela veria onde ele morava. Marina hesitou inicialmente, mas a insistência genuína dele a convenceu. Talvez precisasse mesmo sair de casa, mudar de ambiente, respirar ares diferentes. A cobertura de Leonardo ficava em um dos prédios mais exclusivos da região dos Jardins. Quando Marina chegou ao lobby, acompanhada pelo motorista que Leonardo havia enviado, sentiu-se novamente fora de lugar. O porteiro a tratou com deferência excessiva. O elevador privativo que levava direto ao apartamento dele tinha espelhos e acabamento em mármore. Tudo ali gritava luxo e exclusividade. Leonardo a recebeu pessoalmente na porta. Estava casual, de calça jeans e camiseta, os pés descalços. Havia algo íntimo naquela informalidade que deixou Marina menos nervosa. A cobertura era ampla, moderna, decorada com gosto impecável, mas sem exageros. Grandes janelas revelavam uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Ele preparara o jantar pessoalmente. Nada muito elaborado, mas feito com cuidado. Peixe grelhado, salada fresca, suco natural. Tudo adequado para uma gestante. Marina ficou tocada com a atenção aos detalhes. Jantaram na varanda, com a brisa suave da noite de São Paulo e o barulho distante do tráfego como trilha sonora. A conversa fluiu naturalmente. Leonardo falou sobre sua infância, sobre a pressão de crescer sendo o herdeiro dos Almeida, sobre como havia perdido a mãe jovem e como isso moldara seu jeito de ver relacionamentos. Marina compartilhou memórias de quando o pai as abandonara, de como Dona Célia trabalhara incansavelmente para dar-lhe uma vida digna, de como aquilo a ensinara a valorizar caráter acima de aparências. Havia uma conexão crescente entre eles. Não era apenas atração física, embora Leonardo achasse Marina cada vez mais bonita, com aquele brilho especial que a gravidez trazia. Era algo mais profundo. Era reconhecimento mútuo. Era a sensação de ser verdadeiramente visto por outro ser humano. Depois do jantar, Leonardo a levou para conhecer o quarto que estava preparando para o bebê. Era espaçoso, pintado em tons suaves de bege e branco, com móveis de madeira clara já montados. Havia um berço, uma cômoda, uma poltrona de amamentação. Marina sentiu os olhos marearem. Ele realmente estava se preparando. Isso era real para ele. Leonardo, precisamos conversar sobre algo sério, ela disse, a voz embargada. Ele se virou para ela, atento. Pode falar. Eu não posso morar aqui. Não seria certo. As pessoas já falam demais e eu preciso manter minha independência. Preciso saber que sou capaz de cuidar de mim mesma e do bebê. Leonardo deu um passo à frente, pegou as mãos dela com delicadeza. Marina, eu entendo. Não estou tentando te controlar ou te comprar. Mas sua pressão está alta, você está sob estresse constante. Eu tenho recursos para te dar conforto, cuidados médicos 24 horas, qualquer coisa que você precise. Deixe-me fazer isso, não por mim, pelo nosso filho. Marina olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos e sentiu as defesas começarem a ceder. Mas ainda tinha medo. Medo de se tornar dependente. Medo de perder sua identidade, medo de que, se as coisas dessem errado entre eles, ela ficasse sem nada. Me dá tempo para pensar, ela pediu. Leonardo concordou, mas nos dias seguintes intensificou seus cuidados. Mandava refeições saudáveis para a casa dela. Contratou um médico particular para fazer visitas domiciliares. Enviava livros, flores, pequenos presentes que sempre vinham com bilhetes atenciosos. Marina começou a perceber que estava lutando contra algo inevitável. Estava se apaixonando por ele. E Leonardo já sabia que estava completamente apaixonado por ela. Aquela mulher corajosa, genuína, que enfrentava tudo com uma dignidade que ele raramente via em seu mundo. Ele queria protegê-la, cuidar dela, construir algo real e duradouro. Mas o mundo exterior continuava hostil. Patrícia intensificou seus ataques. Agora não eram apenas indiretas. Ela deu uma entrevista a uma revista de fofocas insinuando que conhecia o verdadeiro caráter de Marina, que havia investigado o passado dela
e descoberto coisas interessantes. Não disse o quê, mas a implicação era clara. Tentava plantar dúvidas, criar desconfiança. Marina leu a entrevista e sentiu uma mistura de raiva e desespero. Como aquela mulher podia ser tão cruel com alguém que nunca fizera nada contra ela? Leonardo ficou furioso. Ligou pessoalmente para Patrícia, deixando claro que se ela continuasse com aquilo, ele não hesitaria em processá-la por difamação. Foi nesse contexto tenso que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Marina estava em casa descansando na cama conforme recomendação médica, quando começou a sentir dores abdominais intensas. Inicialmente tentou ignorar, pensando que era normal, mas as dores se intensificaram. Dona Célia, ao vê-la pálida e suando, não hesitou. Ligou para Leonardo. Ele chegou em tempo recorde, acompanhado por uma ambulância particular. Marina estava com dores cada vez mais fortes. Durante o trajeto até o hospital, Leonardo segurou sua mão, tentando transmitir calma enquanto por dentro estava apavorado. Não podia perder esse bebê. Não podia perder Marina. No hospital, o Dr. Henrique examinou Marina imediatamente. A pressão estava perigosamente alta. Havia risco de pré-eclâmpsia. Ele a internara imediatamente, iniciou medicação e ordenou repouso absoluto. Marina precisaria ficar hospitalizada até que a situação se estabilizasse. Leonardo não saiu do lado dela. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades, instalou-se em uma cadeira ao lado da cama hospitalar e lá permaneceu. Dona Célia chegou logo depois, os olhos vermelhos de tanto chorar. Fernanda e Júlia também apareceram, trazendo palavras de conforto e presença amiga. Foram dias difíceis. A medicação fez efeito gradualmente, mas Marina precisava permanecer em observação constante, e foi durante aquelas longas horas de internação, com Leonardo sempre presente, sempre atento, sempre cuidadoso, que algo se cristalizou entre eles. Uma noite, quando Marina finalmente conseguiu relaxar um pouco, com a pressão controlada e o bebê estável, ela olhou para Leonardo e disse algo que vinha guardando há semanas. Eu estou apaixonada por você, e isso me assusta. Leonardo, que estava quase dormindo na cadeira desconfortável, abriu os olhos imediatamente. Levantou-se, aproximou-se da cama, segurou a mão dela com cuidado. Marina, eu estou apaixonado por você desde aquele dia na cafeteria. Talvez até antes. Eu só estava com medo de estragar tudo, mas quase te perder hoje. Não quero desperdiçar mais tempo com medo. Ele se inclinou e beijou sua testa com ternura. Marina fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em meses uma paz genuína. Ali naquele quarto de hospital, em meio a monitores cardíacos e soro intravenoso, eles finalmente assumiram o que sentiam. Quando Marina recebeu alta 5 dias depois, Leonardo fez apenas uma exigência. Você vem morar comigo. Não é negociável. Sua saúde e a do bebê estão em risco. Preciso saber que você está segura, descansada, bem cuidada. Desta vez, Marina não protestou. Sabia que ele tinha razão. Dona Célia, apesar de inicialmente hesitante, concordou que seria o melhor para a filha. Ainda não confiava completamente naquele homem, mas não podia negar que ele havia se mostrado presente, dedicado, genuinamente preocupado. A mudança de Marina para a cobertura foi discreta. Leonardo fez questão de que fosse. Não queria mais alimentar as fofocas, não queria mais expor Marina ao escrutínio público. Ela se instalou no quarto de hóspedes inicialmente, respeitando o ritmo dela, não querendo pressionar. Mas a convivência diária, naturalmente, os aproximou ainda mais. Café da manhã juntos, conversas longas na varanda, noites assistindo filmes no sofá enorme da sala. Leonardo descobriu que Marina tinha senso de humor afiado, quando se sentia confortável. Marina descobriu que Leonardo tinha um lado vulnerável que poucos conheciam. Ele a apresentou ao seu pai, Antônio Almeida, um homem de 70 anos que havia construído um império do zero. O senhor Antônio era duro em negócios, mas ao conhecer Marina, algo nele amoleceu. Via nela uma simplicidade genuína, uma bondade que há muito não via. E quando soube da história toda do erro médico, das circunstâncias impossíveis, ficou indignado com a forma como a mídia tratava a moça. Marina também levou Leonardo para conhecer melhor Dona Célia.
Os jantares na casa modesta da família dela se tornaram tradição semanal. Leonardo, acostumado a restaurantes 5 estrelas, descobria o prazer da comida caseira, do ambiente simples, mas acolhedor, das conversas honestas, sem segundas intenções. Foi durante uma dessas visitas que Dona Célia finalmente baixou completamente a guarda. Puxou Leonardo para um canto, olhou fundo nos olhos dele e disse com voz firme: "Minha filha é tudo que tenho. Se você machucar ela, todo o seu dinheiro não vai te proteger da minha fúria. Mas se você realmente a ama, como parece amar, então tem minha bênção." Leonardo sentiu o peso daquelas palavras e fez uma promessa: "Vou passar o resto da minha vida provando que sou digno dela." A gravidez avançava. O bebê chutava cada vez mais, e Leonardo adorava colocar a mão na barriga de Marina, sentindo os movimentos. Eles especulavam sobre quem a criança seria, que características herdaria de cada um. Marina esperava que tivesse a determinação de Leonardo. Leonardo torcia para que tivesse a doçura de Marina. Mas nem tudo eram flores. Patrícia ainda tentava causar problemas. Agora, com a ajuda de amigas influentes da alta sociedade, que nunca haviam aceitado bem o relacionamento de Leonardo com uma professora comum. Em um evento beneficente que Leonardo foi obrigado a comparecer por questões profissionais, levou Marina como acompanhante. Foi uma noite difícil. Os olhares de julgamento, os sorrisos falsos, os comentários maldosos que chegavam aos ouvidos dela. Marina tentou manter a compostura, mas estava grávida de 7 meses, cansada, emocionalmente fragilizada. Quando ouviu 2 mulheres comentando alto o suficiente para que ela escutasse sobre como algumas pessoas usavam bebês para garantir estabilidade financeira, algo dentro dela quebrou. Ela saiu correndo do salão, as lágrimas já escorrendo. Leonardo a encontrou no jardim do hotel, abraçada a si mesma, soluçando. Ele a envolveu em seus braços, furioso com aquelas pessoas cruéis, mas focado em confortar Marina. "Eu não aguento mais", ela chorou. "Não aguento ser julgada, ser vista como interesseira, como se eu tivesse planejado isso tudo. Eu só queria ter uma vida normal." Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. "Você não precisa provar nada para ninguém. Essas pessoas não importam. O que importa é nós, nossa família, nosso filho. E se você está cansada desse mundo, então vamos embora." "Como assim?" "Vamos sumir por um tempo. Eu tenho uma casa na praia, em Guarujá. Silenciosa, privada, longe de tudo e de todos. Podemos passar os últimos meses da gestação lá, em paz. Só nós 2, o que você acha?" Marina olhou para ele e viu a sinceridade, o desejo genuíno de protegê-la de tudo aquilo, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se simplesmente aceitar o cuidado que ele oferecia. "Sim, vamos embora." A casa de praia em Guarujá era um refúgio perfeito. Longe do caos urbano de São Paulo, longe dos olhares julgadores e das línguas afiadas, Marina e Leonardo encontraram algo que ambos haviam perdido há muito tempo: paz. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por vegetação nativa, com acesso direto a uma praia praticamente deserta. Era o tipo de lugar onde se podia ouvir o som das ondas quebrando na areia, sentir o cheiro do mar misturado com o aroma de flores silvestres, e simplesmente existir sem máscaras ou defesas. Os dias ganharam um ritmo próprio, ditado apenas pelas necessidades do corpo de Marina e pelos desejos simples de ambos. Acordavam com o sol nascendo sobre o mar, tomavam café da manhã na varanda com vista para o oceano, passavam as manhãs lendo, conversando, planejando o futuro. Leonardo havia trazido trabalho, mas descobriu que conseguia delegar mais do que imaginava. Sua presença constante ao lado de Marina era mais importante que qualquer negócio. À tarde, quando o sol estava mais ameno, caminhavam pela praia. Leonardo segurava a mão dela, ajustando o passo ao ritmo mais lento imposto pela gravidez avançada. Marina, com a barriga enorme, se sentia desajeitada, mas ele sempre dizia que ela nunca estivera mais linda. E ele realmente acreditava nisso. Havia uma luminosidade nela, uma plenitude que ia além do físico. Foi durante uma dessas caminhadas, com o pôr do sol tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, que Leonardo parou, virou-se para Marina
e disse algo que vinha ensaiando há dias. Marina, eu sei que nossa história começou de uma forma impossível. Nenhum de nós escolheu isso. Mas se eu pudesse voltar no tempo sabendo tudo o que sei agora, eu escolheria tudo de novo. Escolheria você. Sempre. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, uma solenidade que a deixou em alerta. Leonardo se ajoelhou na areia, tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Não era ostentoso. Não era o tipo de joia que ele poderia facilmente comprar. Era delicado, com um design único, claramente escolhido com cuidado e atenção. Eu não estou te pedindo em casamento porque você está grávida do meu filho. Estou te pedindo porque você é a mulher que transformou minha vida, porque você me ensinou o que é amor de verdade, porque quero passar o resto dos meus dias provando que sou digno do seu coração. Casa comigo, Marina. Não porque é conveniente, não porque o mundo espera, mas porque nós dois merecemos ser felizes juntos. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que transbordava. Ela olhou para aquele homem ajoelhado na areia, o homem que havia entrado em sua vida como um estranho e se tornara sua pessoa favorita no mundo inteiro. Sim, ela disse com a voz embargada. 1000 vezes sim. Leonardo se levantou, colocou o anel em seu dedo e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança. E ali, com o som das ondas como testemunha e o céu pintado com as cores do entardecer, eles selaram um compromisso que ia muito além de papéis ou convenções sociais. Era um compromisso da alma. Ligaram para Dona Célia naquela noite. Ela chorou ao ouvir a notícia, mas eram lágrimas de alegria. Sempre soubera que a filha merecia ser amada assim, com intensidade e devoção. O senhor Antônio, quando informado por Leonardo, simplesmente sorriu e disse que já estava na hora do filho finalmente acertar a vida pessoal. Fernanda e Júlia gritaram de felicidade ao telefone, prometendo organizar o melhor chá de bebê que Marina já vira. Os dias na praia continuaram, agora com a doçura adicional do noivado. Marina usava o anel com orgulho, olhando para ele frequentemente como se precisasse se certificar de que tudo aquilo era real. Leonardo estava mais atencioso do que nunca, se é que isso era possível. Ele pesquisava sobre parto, sobre cuidados com recém-nascidos, montava listas de tudo que precisariam ter pronto. Foi em uma noite tranquila, 3 semanas depois do pedido de casamento, que Marina acordou sentindo algo diferente. Uma dor baixa, constante, que vinha e ia em ondas regulares. Ela sabia o que era. O momento havia chegado. Leonardo, ela chamou suavemente, tocando o ombro dele. Ele acordou imediatamente, sempre em alerta quando se tratava dela. Que foi? Você está bem? Leonardo entrou em modo de eficiência total. Já haviam preparado tudo. A mala estava pronta, o hospital em Guarujá havia sido previamente contatado, o Dr. Henrique estava de sobreaviso. Em menos de 30 minutos, estavam a caminho da maternidade. As contrações se intensificaram durante o trajeto. Marina tentava respirar como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto, mas a dor era maior do que imaginara. Leonardo segurava sua mão, oferecendo palavras de encorajamento, escondendo seu próprio nervosismo para não preocupá-la ainda mais. No hospital foram recebidos pela equipe médica que já os esperava. Marina foi levada para um quarto amplo, equipado com tudo o que pudesse precisar. Leonardo não saiu do lado dela nem por um segundo. Quando as contrações se tornaram mais fortes e frequentes, ele a ajudava a mudar de posição, secava seu suor, sussurrava que ela era a mulher mais forte e corajosa que conhecia. O trabalho de parto durou 12 horas. Foram 12 horas intensas, exaustivas, marcadas por momentos de dor quase insuportável, intercalados com breves períodos de descanso. Marina descobriu uma força dentro de si que não sabia possuir. Leonardo descobriu uma capacidade de se emocionar que havia mantido reprimida a vida inteira. Quando finalmente o Dr. Henrique anunciou que estava na hora de fazer força, Marina reuniu todas as suas energias. Leonardo estava ao lado dela, segurando sua mão, olhando em seus olhos, transmitindo força. E então, após um último esforço monumental, um choro agudo preencheu o quarto. É um menino,
o médico anunciou, levantando o bebê para que pudessem ver. Marina desabou no travesseiro, exausta, mas radiante. Leonardo tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Quando colocaram o bebê no colo de Marina, ainda conectado a ela pelo cordão umbilical, o mundo inteiro pareceu parar. Ela olhou para aquele serzinho minúsculo, vermelho e berrando, e sentiu um amor tão avassalador que quase doía. Leonardo tocou delicadamente a cabecinha coberta de cabelos escuros, os olhos fixos no filho que nunca planejara ter daquela forma, mas que agora era tudo. "Oi, Miguel", ele sussurrou com a voz embargada. Finalmente chegou. Miguel, o nome que haviam escolhido juntos, significando aquele que é como Deus, um guerreiro, um protetor. Parecia perfeito para o bebê que nascera de circunstâncias tão improváveis, mas que já era tão amado. Dona Célia chegou logo cedo na manhã seguinte, trazendo com ela o Sr. Antônio. A avó e o avô se debruçaram sobre o berço onde Miguel dormia tranquilamente, cada um processando a emoção de formas diferentes. Dona Célia chorava baixinho, acariciando a cabecinha do neto. Antônio tinha um sorriso orgulhoso no rosto, já planejando todos os ensinamentos que transmitiria ao herdeiro. Fernanda e Júlia chegaram à tarde, carregadas de presentes. Trouxeram também notícias do mundo exterior. A imprensa havia descoberto sobre o nascimento, mas desta vez a narrativa estava mudando. Uma matéria grande havia sido publicada, contando a história toda, desde o erro médico até a jornada de Marina e Leonardo. A repórter responsável, uma mulher que também era mãe, havia tratado o assunto com sensibilidade, humanizando Marina em vez de transformá-la em vilã ou vítima. A reação pública estava sendo surpreendentemente positiva. Mensagens de apoio inundavam as redes sociais. Mulheres compartilhavam suas próprias histórias de erros médicos, de gestações complicadas, de preconceito enfrentado. Marina havia se tornado, sem querer, um símbolo de resiliência e coragem. Mas no quarto daquela maternidade, longe do barulho do mundo, nada disso importava muito. O que importava era aquela pequena família que se formara contra todas as probabilidades. Marina observava Leonardo segurando Miguel, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes, cantarolando uma canção de ninar que provavelmente sua própria mãe cantara para ele décadas atrás. Passaram uma semana na maternidade, pois o médico queria garantir que tudo estava bem com Marina e com o bebê. Foram dias de adaptação, de aprendizado, de descobertas. Amamentar era mais difícil do que Marina imaginara, mas com a ajuda das enfermeiras e a paciência infinita de Leonardo, ela foi pegando o jeito. Trocar fraldas, dar banho, acalmar o choro noturno, tudo era novo e ao mesmo tempo instintivo. Quando finalmente receberam alta, voltaram não para a casa de praia, mas para a cobertura em São Paulo. Era hora de retomar a vida, mas agora como uma família completa. A adaptação foi gradual. Noites mal dormidas, exaustão constante, a rotina completamente transformada pela presença do bebê. Mas havia também uma alegria profunda em cada pequeno momento. O primeiro sorriso de Miguel, ainda que provavelmente fosse apenas gases. O jeito como ele segurava o dedo de Leonardo com força surpreendente. Os sons adoráveis que fazia enquanto dormia. Leonardo contratou uma babá para ajudar durante o dia, mas fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes. Trocava fraldas às 3 da manhã, levantava para acalmar Miguel quando chorava, tinha uma paciência infinita que surpreendeu até mesmo Marina. 3 meses após o nascimento de Miguel, eles finalmente marcaram o casamento. Nada extravagante, contrariando as expectativas de muitos. Foi uma cerimônia íntima no jardim da casa do Sr. Antônio, com apenas familiares próximos e os amigos mais queridos. Marina usou um vestido simples de renda branca, com Miguel no colo, durante parte da cerimônia. Leonardo estava impecável em um terno sob medida, mas o que realmente brilhava era seu sorriso genuíno. Quando chegou o momento dos votos, Leonardo dispensou o tradicional e falou do coração. Marina, quando te conheci, eu era um homem que havia desistido do amor, que acreditava que poderia controlar todos os aspectos da vida com planejamento e recursos. E então, você entrou na minha vida da forma mais impossível. E me ensinou que o melhor da vida não pode ser planejado.
não pode ser comprado, não pode ser controlado. Só pode ser vivido com coragem e coração aberto. Você me ensinou a amar de verdade, e por isso prometo passar cada dia te mostrando o quanto você transformou minha existência. Marina mal conseguiu falar, emocionada demais. Apenas disse com a voz embargada, mas firme: Leonardo, você me encontrou no momento mais difícil da minha vida e transformou tudo. Me deu não apenas um lar, mas uma família. Me mostrou que nem sempre os piores começos levam aos piores fins. Às vezes, eles nos levam exatamente para onde precisamos estar. Eu te amo. E vou passar a vida inteira grata por termos encontrado um ao outro. O beijo que selou a união foi aplaudido pelos presentes. Dona Célia chorava copiosamente, abraçada ao senhor Antônio, que também estava visivelmente emocionado. Fernanda e Júlia gritaram e comemoraram. E Miguel, no colo da avó, dormia tranquilamente, alheio à importância do momento. A festa foi simples, mas alegre. Comida caseira preparada com carinho, música suave, conversas genuínas. Não havia máscaras sociais, não havia formalidades vazias. Era apenas um grupo de pessoas que se importavam de verdade, comemorando o amor. Quando a noite caiu e os convidados começaram a ir embora, Marina e Leonardo ficaram na varanda, observando as estrelas. Miguel dormia no carrinho ao lado deles, emitindo pequenos ruídos adoráveis. Você se arrepende de algo? Marina perguntou de repente. Leonardo pensou por um momento antes de responder. Me arrependo do erro médico? Sim. Ninguém deveria passar pelo que você passou. Mas me arrependo de ter você e Miguel na minha vida? Jamais. Aquele erro terrível me deu a maior bênção que já recebi. Marina sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Às vezes me pergunto se teria conhecido você em outras circunstâncias, se nossos caminhos se cruzariam naturalmente. Talvez não, Leonardo admitiu. Vivíamos em mundos muito diferentes. Mas o destino tem seus próprios planos, e sou grato todos os dias pelos planos que ele tinha para nós. Ficaram ali por horas, conversando sobre o futuro, sobre a criação de Miguel, sobre os valores que queriam transmitir a ele, sobre como fariam questão de que ele crescesse conhecendo ambos os mundos, o da simplicidade de Dona Célia e o da influência dos Almeida, para que pudesse valorizar o que realmente importa. Nos meses seguintes, a vida continuou. Miguel crescia rapidamente, surpreendendo-os a cada dia com novos desenvolvimentos. Seu primeiro dente, suas primeiras tentativas de engatinhar, os sons que começaram a se parecer com palavras. Cada marco era celebrado com entusiasmo desproporcional, mas genuíno. Marina voltou a ensinar, mas agora em uma escola particular que oferecia horários flexíveis. Descobriu que ainda amava a profissão, talvez até mais do que antes, pois agora entendia ainda melhor a preciosidade de cada criança. Leonardo continuou com os negócios, mas com uma perspectiva transformada. Sucesso não era mais apenas lucro e expansão. Era conseguir estar presente no jantar com a família. Era não perder os primeiros passos do filho por estar em uma reunião. O escândalo da mídia eventualmente esfriou, substituído por outras histórias. Marina e Leonardo se tornaram apenas mais um casal, vivendo sua vida. Às vezes ainda apareciam fotos deles em revistas de celebridades, mas com o tempo até isso diminuiu. A vida privada que tanto lutaram para construir finalmente se tornou possível. E então chegou o dia em que Miguel deu seus primeiros passos. Foi em uma tarde comum, sem nada de especial. Marina estava sentada no chão da sala organizando brinquedos. Leonardo chegara mais cedo do trabalho. Miguel estava entre os dois, apoiado na mesinha de centro. De repente, ele soltou as mãos, cambaleou, deu 2 passos trôpegos em direção a Marina e caiu sentado, rindo. Marina gritou de alegria. Leonardo correu para pegar o celular e registrar. E Miguel, orgulhoso de si mesmo, tentou novamente. Aquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Marina e Leonardo sentaram-se na varanda como faziam frequentemente. Havia algo de reconfortante naquela rotina, naquela simplicidade. Sabe o que eu penso? Marina disse, quebrando o silêncio confortável. Diga. Que a vida nos ensina lições das formas mais estranhas. Eu jamais escolheria passar por aquele erro médico. Foi traumático, assustador, doloroso, mas me deu você. Me deu Miguel.
Me deu uma família que eu nem sabia que precisava, e agora não consigo imaginar minha vida de outra forma. Leonardo pegou a mão dela entrelaçando os dedos. É exatamente isso. Nem sempre escolhemos como a vida nos transforma. Mas quando há amor, quando há respeito, quando há coragem, até os piores começos podem se tornar os mais belos finais. E foi exatamente isso que aconteceu. Daquele erro grotesco, daquela injustiça absurda, nasceu uma história de amor verdadeiro. Uma história de superação, de família, de esperança. Marina e Leonardo provaram que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, que a felicidade pode emergir do caos e que, às vezes, os erros mais terríveis nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Miguel cresceu em um lar cheio de amor. Aprendeu desde cedo o valor da empatia, observando como seus pais tratavam a todos com respeito, independentemente de origem ou condição social. Cresceu sabendo que sua história começou de forma diferente, mas que isso o tornava especial, não menos. Cresceu cercado não apenas por riqueza material, mas por riqueza emocional, pela presença constante de pais dedicados, pela sabedoria das avós, pelo carinho dos tios postiços Fernanda e Júlia. E Marina e Leonardo. Eles construíram uma vida que era um testemunho diário de que o amor verdadeiro não é aquele dos contos de fadas perfeitos. É aquele que nasce do real, do imperfeito, do inesperado. É aquele que escolhe persistir mesmo quando seria mais fácil desistir. É aquele que transforma feridas em força, medo em coragem e estranhos em família. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Leonardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.